Entre todas as empresas que existem no mundo, se você só pudesse escolher uma delas para ter na sua carteira, qual seria? Coloque aqui nos comentários. Eu sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais e de renda fixa aqui no Dica de hoje. E hoje eu vou te falar qual seria a minha escolha. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo à noite, e pela manhã eu estava pensando, cara, se eu só pudesse ter uma empresa nessa minha carteira aqui que tem 15 ativos, qual a empresa que eu deixaria? Quais outras 14 eu venderia e qual eu manteria? E aí, fazendo esse exercício, eu resolvi trazer esse vídeo aqui também. É claro que eu não vou fazer isso, eu vou manter a minha diversificação. Aconselho também, obviamente, a todo mundo ter uma carteira diversificada com pelo menos aí 10 ativos. Acho que é um número mínimo aí interessante. Mas fazendo esse exercício, eu pensei em, a princípio, 3 filtros para manter essa empresa na carteira. Para vender as outras 14 e tentar manter apenas uma. E aí, fazendo essa reflexão, eu pensei, cara, a empresa ela não pode ter receitas muito variáveis. Então, se ela ganhou, sei lá, 100 bilhões no ano passado, no ano retrasado ela não pode ter ganho 40 milhões, não pode variar muito. Se eu vou ter só uma, tem que ter alguma previsibilidade, certo? Então ela tem que ter uma receita no mínimo ali consistente e alta também. Não posso colocar apenas uma empresa e ela ter uma receita bem baixinha. Então esse foi o primeiro filtro que eu coloquei nessas empresas. Então já eliminei a parte de small caps que eu tenho na minha carteira. O outro filtro que eu coloquei foi uma diversificação geográfica. Então não adianta para mim, se eu só tivesse uma empresa na carteira, colocar uma empresa que só tivesse receitas nos Estados Unidos. Se tivesse uma crise muito forte lá e as outras partes do mundo não tivesse essa crise tão forte, essa empresa seria muito impactada. Então eu tentei eliminar também esse risco. Então eu procurei deixar a empresa que tem uma diversificação geográfica interessante. Então ela vai ter uma parte de receitas nos Estados Unidos, uma parte na Ásia, uma parte na Europa e assim sucessivamente. E outro filtro que eu coloquei foi a empresa ter vantagens competitivas, e às vezes não só uma. Eu tenho diversas empresas na carteira que têm uma vantagem competitiva sustentável, mas tem algumas outras empresas também que têm pelo menos 2 vantagens competitivas sustentáveis. Então, esse meu terceiro filtro foi baseado nisso. Quanto mais vantagem competitiva essa empresa tivesse, melhor. E aí eu resolvi também colocar isso, já que para escolher apenas uma empresa, eu quero ficar com ela por bastante tempo. A minha intenção seria ficar com ela por muito tempo. Então, ela não pode ter ali concorrentes que vão roubar o mercado, ter alguma previsibilidade que isso vai acontecer, ter alguma chance no curto prazo disso acontecer. Então, eu tentei eliminar também esse risco. Então, falando qual seria a empresa, acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece a empresa, mas às vezes não sabe que ela tem todas essas operações, ou que seu preço não é tão caro, ou então que não entende profundamente como funciona toda a parte dos segmentos dessa empresa, já que ela é bem diversificada. Isso na realidade eu nem gosto muito, mas para essa empresa eu gosto, porque acaba que tem sinergias entre os segmentos, que se não tivesse muitas sinergias, era melhor que ela fizesse um spin-off, separasse. Acho que seria mais produtivo até por uma questão de foco da direção. A direção conseguiria focar mais nesse segmento, eliminaria uma parte burocrática, já que a empresa grande acaba que tem uma burocracia inerente a elas. Então para fazer qualquer novidade acaba que passa por diversos setores da própria empresa. Então ela é bem diversificada, mas eu vejo pontos positivos nessa diversificação nessa empresa. E a empresa é a Sony, que tem uma parte muito forte de games, é o principal segmento da empresa, mas tem também a parte de música, tem a parte de filmes, séries, tem a parte de sensores de imagem, de seguros, enfim. Tem os eletrônicos também, que não é uma parte que vai ter uma projeção muito boa para frente, mas dá receitas consistentes no presente. Então também é uma fonte legal da empresa hoje. Então, até para ilustrar tudo isso aqui que eu estou falando, eu vou compartilhar a tela para mostrar um pouco mais da Sony,
que é a minha escolha. Se eu só pudesse escolher uma empresa para ter na minha carteira, seria a Sony, e hoje eu vou mostrar o porquê para vocês. Então aqui, a Sony, como eu falei, já deixei algumas abas abertas aqui para falar da Sony. Como a gente pode ver aqui os segmentos, eu falei aqui no início, né, mas até para ficar claro, que pelo tamanho a gente consegue ver que é bem diversificado, todas têm sua importância. Tem a parte de games aqui, de música, filmes, sensores de imagem, dos eletrônicos e a parte financeira. Todas elas, claro que tem a parte de games, é a maior parte da empresa, é onde tem maiores receitas, mas não é nem a metade, não chega nem perto de ser a metade das receitas. Isso também é uma coisa legal, é importante ela ter essa diversificação. No caso dela específico, como eu falei no início, essa diversificação nela eu acho positivo. E aqui a parte também de receitas, a diversificação geográfica também é interessante, uma parte grande do Japão, Estados Unidos, Europa, China, parte da Ásia também, sem ser China e Japão, também tem uma importância interessante. Então, por isso que a Sony, se eu só pudesse escolher uma empresa, essa empresa seria a Sony. E aqui a gente consegue olhar, destrinchar um pouco mais o que a Sony tem, né? E por que ela é boa no momento atual, e porque eu acho que também ela vai ter bons resultados no futuro. Então, o PlayStation 5 teve diversos problemas em relação à oferta de semicondutores, isso atrapalhou a oferta da Sony, fez com que a oferta ficasse baixa, por mais que a demanda tivesse bem aquecida, ela estava vendendo todos os consoles ali que ela tinha, mas o segundo trimestre e o primeiro trimestre não foram bons, mas agora no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, ela teve um bom desempenho relacionado a vendas do PlayStation 5, vendendo um pouco mais de 7 milhões de unidades. Esse terceiro trimestre aqui se refere a outubro, novembro e dezembro de 2022. O ano fiscal da Sony acaba que termina só em março de 2023, é um pouco diferente, mas é dessa forma que funciona. Cada empresa acaba aqui no exterior tem um funcionamento do seu ano fiscal diferentes uma da outra, depende aí de como é a dinâmica do seu setor. E aí tem aquela diversificação geográfica em que eu citei, e aqui embaixo a gente consegue ver outras coisas interessantes. E aqui embaixo a gente consegue ver também que a parte de jogos também cresceram bem. Esse foi um ponto positivo da maior oferta de PlayStation 5, que com as maiores vendas dessa última versão do PlayStation, acabaram que impulsionaram também a parte de jogos, e aqui a gente vê que teve uma melhora expressiva ao que vinha tendo nesse atual ano fiscal. E isso também trouxe uma melhora aqui no PlayStation Plus em relação ao segundo trimestre. Aqui no primeiro trimestre até estava um número melhor, mas o segundo trimestre do ano fiscal da Sony foi bem ruim. E a gente consegue ver que essa melhora do PlayStation 5, das maiores vendas aí do PlayStation 5, trouxeram impactos positivos também na venda de jogos. Cresceram bem nesse terceiro trimestre, principalmente quando a gente olha para o segundo trimestre e para o primeiro trimestre. E aqui embaixo a gente vê que o número de usuários ativos mensais também tiveram uma melhora interessante. E aí, em relação a jogos, a Sony tem diversos jogos bem conhecidos, como God of War, o próprio Homem-Aranha, The Last of Us, o God of War Ragnarok, que está entre os mais vendidos aí da história da Sony, foi lançado recentemente, em novembro, 9 de novembro, e mesmo assim já vendeu bastante unidades. Se não me engano aqui, são 11 milhões, não é isso? E aqui na parte dos jogos a gente consegue ver que a Sony tem diversos jogos bem famosos. Até entre os mais vendidos tem aqui o God of War, Homem-Aranha, The Last of Us. Tem o God of War Ragnarok, que foi lançado agora em 9 de novembro. Já vendeu 11 milhões de unidades aí em pouco mais de 4 meses. Quase 4 meses, né? Na verdade, quando ela lançou isso aqui, ela informou isso aqui, tinha só 3 meses. Então 11 milhões de vendas em 3 meses é realmente um número bem grande. Na verdade não, na verdade é desde até 22 de janeiro, então 2 meses, pouco mais de 2 meses, a Sony vendeu 11 milhões de unidades do God of War Ragnarok. É um número bem expressivo, até se comparar com os outros jogos aqui, a gente vê que o God of War Ragnarok
tá numa posição privilegiada, uma posição bem alta. E a parte aqui de música também da Sony é uma parte consistente, não tem crescimentos assim muito expressivos, mas é uma dinâmica, esse segmento, principalmente com a entrada do streaming, que tem o Spotify como seu principal player, fez com que as receitas da Sony crescessem muito e se tornassem bem consistentes. Assim, o futuro da música agora passa pelo streaming, acho que ninguém tem muita dúvida disso, e o streaming acabou revolucionando esse mercado. E aí, se a gente olhar para esse segmento, no ramo das gravadoras, na área das gravadoras, tem praticamente três grandes gravadoras aí no mercado com mais de 70% de participação, que é a Sony Music, tem a Warner e tem a Universal também. Então, essas três empresas dominam mais de 70% desse mercado, e acaba quando o Spotify, por exemplo, a gente pegar o exemplo do Spotify, se você olhar as margens do Spotify, ele não consegue ter margens muito altas, porque poucas empresas dominam esse mercado de gravadora. Então, se o Spotify quiser, por exemplo, repassar menos dinheiro para as gravadoras, para a gravadora, para o Harry Styles, por exemplo, que é um cantor que da Sony. E aí a Sony, como tem diversos outros cantores, Beyoncé, enfim. Um outro segmento interessante da Sony é a parte de música. Acaba que esse segmento mudou muito nos últimos anos, com a entrada do streaming, o Spotify revolucionou esse mercado, e acaba que esse setor, esse segmento, tem poucos players atuantes. Na parte de gravadora tem a própria Sony, tem a Universal e tem a Warner. Essas empresas têm mais de 70% de participação de mercado juntas. Então, se você olhar até as margens do Spotify, não consegue ter margens muito altas. Porque o que acontece? Se o Spotify quiser repassar menos dinheiro ali para um cantor, se esse cantor for da Sony, a Sony pode, com certeza vai retalhar. Ela tem diversos outros cantores ali na plataforma. Então o Spotify não tem tanta força assim para repassar menos dinheiro. Então, por exemplo, se quiser repassar menos por Harry Styles, que é um artista da Sony, Chris Brown, Beyoncé, enfim, esses são diversos outros artistas da Sony, a gente vai ver aqui mais abaixo, mas se quiser repassar menos para a Sony ou para outras gravadoras, cara, eles têm muitos artistas bons, famosos, então ela não vai conseguir fazer isso, não consegue, ele puxa a corda daqui, a Sony vai puxar a corda de lá, e acaba que essa margem do Spotify vai ser difícil crescer. Até tem uma série que conta a história do Spotify na Netflix, é interessante as negociações deles com as gravadoras. Ele teve até que abrir, o Spotify teve que dar participação na empresa para essas gravadoras para conseguir botar esses artistas na plataforma do Spotify. Então essa é uma vantagem aí da Sony, bem legal, esse pool, essa quantidade de artistas representativos, famosos e que tem bastante audiência. E aqui embaixo a gente consegue ver os que tiveram aí melhor desempenho entre os artistas, os melhores álbuns aí deles durante o último trimestre ali de 2022, o terceiro trimestre do ano fiscal da Sony. Aí tem o Harry Styles, a Beyoncé, aí tem até o Michael Jackson aqui, Mariah Carey, Harry Styles de novo, Chris Brown, enfim. Diversos artistas, tem Doja Cat aqui em relação a 2021, enfim. Vários artistas aí bem famosos e que arrastam multidões, diversos seguidores que são artistas da Sony. E aí, aqui na parte de filmes, é bem legal também, que a Sony ela produz tanto filmes quanto séries. E ela tem até a parte de streaming dela, mas o streaming é relacionado a anime. Então a gente nem vai falar muito disso aqui, porque não é muito expressivo. Mas a Sony, quando faz filmes normais, séries, ela tem essa possibilidade de vender para Netflix, de vender para Amazon Prime, para Apple TV, enfim, ela pode vender para o streaming que paga mais, que tiver, que ela acha que vai ter maior alcance, vai ter maior audiência, enfim. Ela pode escolher para quem vender, então ela tem também esse poder de barganha interessante, e tem filmes bons, como a gente também vai ver a seguir, séries bem famosas também. A gente até vai ver depois no agregado,
mas esse segmento não é um dos melhores da Sony, mas também tem receitas bem consistentes. Aqui tem a lista dos filmes da Sony. Eu vou até acabar passando um pouco mais rápido, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas tem Spider-Man, Venom, que teve no ano passado, vai ter até outro Spider-Man nesse ano. Então são filmes também com boa audiência e que teve boa recepção do público. Aqui tem a lista dos filmes que vão ser lançados agora em 2023, diversos filmes também. Tem já a parte aqui dos filmes de 2024, Karate Kid, Garfield, enfim, diversos nomes famosos inclusive. Aqui tem a parte de séries, então Shark Tank, The Good Doctor, SWAT, enfim, diversas séries também conhecidas, The Crown, que é uma série bem famosa também, Cobra Kai, que é uma série famosa, nunca vi, mas já ouvi falarem bem dessa série também. Aí, abaixando mais um pouco, a parte de eletrônicos ela não está aqui, mas a Sony também vende TVs, câmeras digitais. As TVs não tiveram bom desempenho nesse último resultado, mas as câmeras digitais surpreenderam para cima e tiveram um bom desempenho. Foi uma das 3 grandes impulsionadores desse último resultado. Foi a câmera digital, a parte de jogos, que cresceu bem com a maior oferta do PlayStation 5, e a parte de sensores de imagem, que é essa que a gente está vendo aqui na tela. Sensores de imagem são fundamentais ali para a qualidade das câmeras. Então, tanto as câmeras digitais, que ela propriamente vende, como da Apple. Então, a Sony é uma grande fornecedora de sensores de imagem da Apple, e muito se atribui à qualidade dos iPhones, das câmeras dos iPhones, para os sensores de imagem da Apple. Até uma outra fornecedora de sensores de imagem seria a Samsung, mas a Apple certamente prefere comprar os sensores de imagem da Sony do que da Samsung, até porque já sofreu com um caso parecido no passado, quando antigamente ela comprava os chips da Samsung, e a Samsung depois virou um concorrente da Apple nos celulares, e aí ela passou a comprar os chips da TSMC, que é a Taiwan Semiconductor. E para os sensores de imagem acontece parecido, os grandes sensores de imagem são da Sony e da Samsung, e ela compra bastante desses sensores da Sony, e grande parte aí da qualidade das câmeras dos iPhones se atribui à qualidade dos sensores de imagem da Sony. E aí a gente vai ver até mais para frente no agregado, mas esses sensores de imagem contribuíram com bastante receita nesse último trimestre e sempre foi importante para os resultados da Sony. No final aqui tem a parte de seguros, que não é uma das melhores partes ali do resultado da Sony. E aqui no final tem a parte de seguros, que na verdade não é uma grande parte assim do resultado. Os principais, como eu falei, são os games, são os sensores de imagem, é a parte de filmes, é a parte de música e até a parte de câmeras também, que por mais que as projeções não sejam tão boas daqui para frente, não seja tenha grande crescimento daqui para frente, tem dado resultados interessantes aqui no presente. E aqui ao lado a gente vai até ver essa representatividade. E até em relação ao lucro operacional aqui, a gente consegue ver que o principal da projeção do ano fiscal de 2022 é a música, mas normalmente não é isso que acontece. Até em 2021 o principal foi o games, então eu diria que games, música, filmes não foi tão alto, não vai ser tão alto agora nesse ano fiscal. Aqui até parece que foi tão alto, mas teve um não recorrente aqui que influencia esse resultado. Então isso aqui até que é um pouco aderente ao momento, à situação real desse segmento para a empresa. Tem a parte aqui dos eletrônicos, tem TVs, câmeras, também é representativa, um lucro operacional um pouco abaixo aí da parte de games. E os sensores de imagem aqui, bem pouco abaixo aqui da parte de games, pouco menos de 10% abaixo, que deve ser o lucro operacional dos sensores de imagem em relação aos games. Passado todo esse operacional da empresa, acredito que muitos de vocês já entendam agora um pouco mais da Sony. Eu não sei se vocês já investiram na Sony, já conheciam tudo isso. Coloque nos comentários também isso. E aí, passado tudo isso, acredito que muitos de vocês agora já conheçam bem mais sobre a Sony. Se já não conheciam, até coloquem aqui nos comentários se vocês já sabiam disso tudo. Tem um outro opcional, uma opcionalidade que pode virar aí no futuro,
que é a parte de veículos elétricos. Então a Sony fez uma joint venture. O que é isso? Ela criou uma empresa junto com a Honda para criarem veículos elétricos. Até a marca se chamará a Fila e provavelmente vai começar a ser vendido em 2026 nos Estados Unidos. Então ainda falta um pouco de tempo. Essa parte de veículos elétricos não está no resultado. É uma parte que promete ser mais premium, vai disputar ali com BMW, tem até aqui embaixo. BMW, Volvo, Audi, Mercedes, enfim. Pode ser que vire também uma parte interessante dos resultados, mas por enquanto ainda não está, não tem isso projetado também nos números da empresa. Mas pode ser, e até isso aqui é interessante, porque se eu não me engano foi em 2021 ou 2022, a Sony disse que ela não tinha interesse em fabricar veículos elétricos, mas ela fez um protótipo chamado até Vision S, se eu não me engano. Aí ela fez esse protótipo, mas falou que ela só estava testando algumas funcionalidades, mas que ela não tinha intenção de entrar nesse mercado. Mas aí, no final do ano passado, início desse ano, ela anunciou essa intenção e vai entrar nesse mercado com a Honda. Então, nesse exercício de imaginação que eu trouxe aqui para vocês hoje, se eu só pudesse escolher uma ação para ter na minha carteira, seria a Sony, a empresa que hoje é negociada a 15 vezes lucros projetados para esse ano. Então, não é um múltiplo assim muito barato, mas é um múltiplo interessante, dado que a empresa tem diversas vantagens competitivas. Eu acho que tem alguns segmentos que podem crescer ainda bastante pela frente. E tem essa parte de veículos elétricos que no futuro pode ser que dê bons resultados, e ainda não tem nada disso aí no preço da Sony. Então, nesse exercício aqui de imaginação, se eu só pudesse ter uma empresa na minha carteira, essa empresa seria a Sony. Na verdade, até tenho ela na minha carteira, junto com diversas outras. E eu quis trazer isso aqui para vocês, que acaba que muita gente não sabe o tamanho e tudo que a Sony faz hoje em dia. Ela tem diversas operações que são já bem positivas, dão bons resultados no presente. Eu acredito que tenha potencial para crescer no futuro, e tem essa parte de veículos elétricos também, pode dar bons resultados. A empresa hoje é negociada a cerca de 15 vezes lucros desse ano, o que não é um múltiplo muito barato, mas que eu também não acho caro devido a tudo isso que a gente falou no vídeo de hoje. Os últimos 2 recados, aqui na descrição do vídeo vai ter um link com um grupo no Telegram aberto sobre os investimentos no exterior. Se você tem interesse nisso, entre, porque a gente vai disponibilizar relatórios gratuitos, sempre que tiver lives sobre isso, vídeos, materiais, a gente sempre vai colocar lá. Então entre para ficar sempre por dentro de tudo que a gente colocar de conteúdo sobre investimentos no exterior. E por fim, siga a gente no Instagram. Meu Instagram é Rafael Rocha RF e do Dica é Dica de hoje _7. Vai estar aqui na tela. Sigam lá que a gente sempre tem colocado muito conteúdo para vocês. Um abraço a todos e bons investimentos, e até a próxima.